Anais, hoje o jogo maluco com finalização na trave, intensidade e coincidentemente há 2 anos atrás, dia 4 de novembro de 2022, você era apresentado oficialmente como técnico do Operário. Nesses 2 anos, dá pra gente dizer que esse jogo do Sport aqui no Germano Krieger foi um dos mais intensos que você viveu? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor. E obrigado pelo presente que ele nos deu hoje, porque o estádio estava... É até bom falar do começo, porque o começo era muito assim. E que jogo vai ficar marcado para sempre na minha memória, no meu coração. E tenho certeza que de todos esses jogadores, da diretoria e dos torcedores também. Foi um presente, não só pela vitória, por mais 3 pontos na competição, mas justamente por essa forma que foi, né? Jogando desde o começo, mesmo quando estava 11 contra 11, time muito bem, colocamos a equipe deles para baixo, uma ótima postura, faltou ser mais contundente no último terço nessa primeira parte, mas virar um jogo contra essa equipe, que com certeza é top 3 aí, né? Então, uma equipe que vai subir e uma equipe que apresentou ao longo da competição um desempenho sensacional. Então, creio que seja uma das 3 melhores, na minha opinião, independente de pontuação. Então, a gente vencer 2 jogos contra eles e um jogo desse assim. Então, eu agradeço demais ao torcedor e agradeço demais aos jogadores também. Bato palma para eles pelo nível de desempenho, pelo amor que eles jogaram hoje, pela forma como eles jogam juntos. Então, para mim, estou falando por mim, foi um presente essa noite. Então, com certeza, nesses 2 anos tem alguns jogos, é uma história muito linda ao longo desse período, que eu prefiro nem me alongar nessas lembranças, porque elas são todas muito emocionantes. Mas agradecer mais uma vez por esse jogo lindo, por esse presente que foi essa noite, e uma vitória que nos mantém vivos. Então, dá parabéns para a equipe, dá parabéns para o nosso torcedor e comemorar essa vitória um pouquinho, pelo menos, porque é uma vitória realmente muito, muito marcante, Mel. Boa noite, Guanais. Parabéns em dose dupla para você, né? 2 anos de Operário. Obrigado. 2 anos atrás a Mel lembrou, estava sendo apresentado aqui como técnico do Operário. E parabéns pela vitória, pela imposição que o Operário teve durante todo o jogo. Não foi só quando o Sport teve um jogador a menos. O Sport achou o gol. Concordo. E eu queria que você falasse o Jaci, até na entrevista coletiva aqui no sábado, ele disse que as ideias do jogo contra o Sport lá de Recife estavam ainda frescas, né? Estavam na memória. O Sport veio com algumas alterações, né, em relação ao jogo lá de Recife. Você já imaginava que seria essa formação do Sport, e o que você planejou um pouco de diferente em relação ao jogo do lado de Recife para hoje? Mano, parabéns mais uma vez. Obrigado, Dudu, e concordo 100% com a tua análise. E vindo de você tem um peso ainda maior, de ter esse reconhecimento contra esse adversário, não só pelo resultado, mas você falou sobre desempenho. Concordo totalmente com você. Lá na ilha, a gente sabia que eles dariam mais espaços para profundidade. E por isso do Felipe Augusto. E funcionou muito bem, né? Fizemos o gol, tivemos também mais pressão. Hoje o que me surpreendeu é que desde o começo eles se colocaram um pouco mais para baixo. Ou nós os colocamos para baixo. Então, como você usou essa palavra, que é uma palavra importante, que é a imposição. Então, como é um jogo de oposição, isso não é negociável, né? Isso precisa ser realmente imposto. Então, importante essa análise com essas palavras específicas, assim, porque eu acredito que traduzem demais aquilo que foi o jogo. E aí o que a gente queria era justamente ter essas armas para que a gente pudesse progredir no campo e os colocasse nessa situação de defesa, de trabalhar com um bloco mais baixo. E mesmo 11 contra 11 a gente conseguiu, mas estava faltando contundência, que aconteceu após o gol. A gente finalizou bastante, aí a gente teve uma imposição e aí
a partir do intervalo já com um jogador a mais, aí isso aumentou. E aí a gente precisava girar bastante a bola aí rápido para encontrar os espaços que estavam sendo... Você atacar uma equipe, mesmo que você tenha um a mais, que se colocou ali num 5-3-1, e aí tapando bem a largura e a frente da área. Então os espaços, mesmo com um a mais, você fica mais com a bola, mas os espaços para se fazer o gol, eles diminuem. Então a gente precisava encontrar combinações e espaços para que gerassem finalizações. Sejam as finalizações ali na frente da área, mesmo de fora da área, ou através de cruzamento e dos lados. Então a gente fez muito bem, né? Foi muito bem executado. E como você falou, e eu concordo, a gente vence com méritos 2 jogos contra a mesma equipe, mas com planejamentos estratégicos totalmente diferentes. Boa noite, Guanais. Parabéns pelo resultado. Eu vou até um pouco além desses 2 jogos contra o Sport. Até o Gabriel Mesquita falou na saída do gramado. O Operário amadureceu muito nos últimos jogos, nesse segundo turno, em questão de reação. Poder de reação e não se abater com gols sofridos. E após tantas vezes que é com o Operário que acontece, ter que mudar a estratégia por alguma coisa, dessa vez foi com o adversário. Então, como que foi essa tua leitura, não só no primeiro, mas principalmente no segundo tempo, com as alterações? A gente destaca também a entrada do Claudino ali numa função. O que você tem a dizer? Que fatores contribuem para esse amadurecimento do Operário? E, claro, a leitura do segundo tempo, identificando como o Sport teve que lidar. Boa noite. Ótima pergunta, Cícero. Vamos começar pelo Claudino. Então, um jogador de projeção, oriundo da categoria de base, que em todas as vezes que a gente o colocou para jogar, então eu lembro semifinal contra o Atlético, se eu não estou enganado, ele iniciou o jogo no Campeonato Estadual, sempre com ótima resposta. Então, um jogador que treina muito forte. Essa é uma mensagem que eu quero deixar, porque corrobora demais com aquilo que eu sempre falo em relação aos processos. Então, que existe um tempo, e aí, mesmo numa função diferente, aí já juntando com a estratégia do segundo tempo, e aí a entrada dele após o cartão do Thales era ter bastante largura com 2 jogadores que pudessem ser agressivos, e não dependesse somente de cruzamentos na área, mas que a gente pudesse ter uma situação de 1 contra 1 e principalmente mais combinações dos 2 lados. A gente estava fazendo bem com o Ronald, pedimos para o Dani ter aquela participação ali depois com o Mingote, e aí conseguir, no mínimo, igualar numericamente a linha de 5 deles, para que a partir dessas combinações, dessas trocas de passes, a gente encontrar espaços e zonas que nos dessem finalização, né? Então, a frente da linha ali era uma zona que a gente estava tentando atingir, e aquele linha de fundo ali com a grande área, a gente tem um nome para aquela zona ali, pudesse chegar ali também para que a gente pudesse encontrar espaços pelo centro e gerar mais finalizações. E os cruzamentos, aí o Ronaldo faz muito bem isso, né? O preenchimento de área junto com o Daniel, depois o Mingote e o Natan. Então, em relação à parte individual do Claudino, foi isso. Em relação à parte estratégica também. E esse amadurecimento, ele não tem como vir assim. Ele precisa... É a vida, a nossa vida. A gente precisa vivenciar. A gente precisa passar por experiências. Algumas situações a gente aprende vendo, outras as situações a gente aprende sofrendo. A gente precisa vivenciar, a gente precisa perder, a gente precisa sentir para justamente aquela experiência não venha acontecer de novo. E isso justamente nos traz lições. A gente veio de uma Série C, a gente foi crescendo, começamos bem a Série B e passa por oscilações que são totalmente normais. E hoje a gente vai chegando ao fim dessa competição, vivo e conseguindo jogar um ótimo futebol. Essa é a minha leitura da equipe. Quando eu tenho que criticar, eu critico. Jogo contra o Goiás mesmo, por exemplo, o primeiro tempo foi horrível, e hoje, mais uma vez, a gente consegue retomar aquilo que nos trouxe até aqui. Então, esse amadurecimento, ele vem porque a gente vivenciou situações que foram negativas e trouxeram aprendizado. Boa noite, Guanais. Primeiramente, parabéns pela vitória. Hoje o Operário dominou a partida desde o primeiro minuto, né? Eu queria que você falasse especialmente sobre como foi esse trabalho mental no intervalo para a equipe voltar na mesma pegada e conseguir buscar uma virada, algo que a gente viu em outros momentos. O Operário, quando saía atrás no placar, tinha uma certa dificuldade em reagir. Nos últimos jogos em que teve essa situação de sair atrás, vem crescendo muito. Então, eu queria que falasse sobre como foi essa conversa no intervalo para o time manter a pegada e buscar essa vitória. Se me permite também uma segunda pergunta,
Você está nesse momento a 4 pontos de igualar a maior campanha do Operário da história da Série B, com 57 pontos. Então, independente de acesso ou não, a importância de, quem sabe, quebrar essa marca dos 57 pontos e estipular um novo objetivo para o Operário quebrar nos anos seguintes. Obrigado. Legal, obrigado você. Começou brigando, porque eu comecei o intervalo brigando, porque faltou contundência. Então a gente estava muito bem, a gente estava circulando, a gente estava conseguindo colocar o Sport lá embaixo, mas pouca finalização, me irrita quando a gente tem tanto controle e a gente fere pouco. Então eu fico extremamente irritado e cobrei. E cobrei também pelo gol, porque foram poucas, eles passaram do meio poucas vezes, muitas vezes em situações de lateral, né? Por incrível que pareça ali, a bola saía, batiam rápido o lateral, então o mérito deles também, mas a gente estava cedendo muito terreno. A pressão alta estava muito boa, mas a gente estava cedendo muito terreno. E o gol não pode, porque é um time que é muito qualificado. Você não pode deixar o Lucas trazer a bola para dentro, uma jogada que é especialidade deles. Então, comecei brigando bastante. E depois, ajustando aquilo que precisava olhar para frente para que a gente pudesse virar o jogo. Só que o que acontece aqui? Agora é mais fácil de falar, mas é um sentimento que na conversa eu consegui sentir que era o mesmo sentimento meu. A gente estava muito bem no jogo. Então, a tendência de que a gente pudesse empatar e buscar o resultado, e tudo depende do tempo que isso vai acontecer, porque a equipe estava muito bem, muito volume, e aí sim, começamos a ter bastante contundência, aí o jogador a mais ajudou para que a gente tivesse poucos contra-ataques para controlar e conseguir trabalhar numa faixa de campo mais alta. Mas começou assim, começou brigando. Esse time tem muito caráter, os jogadores têm muito caráter, muito comprometimento com a camisa, com a forma de jogar. A forma de jogar é algo que é muito importante ser ressaltado aqui nesse período de 2 anos, porque é uma coisa que se cobra e etc, porque com a cultura do clube de antes da forma de jogar, hoje a gente joga contra mais um grande dentro de casa e a gente mantém a postura dentro e fora de casa, independente do resultado, mas é mais um grande que a gente consegue ter a imposição que o Dudu falou e mais 3 pontos. Então isso é um fator que eu preciso, mais uma vez, ressaltar e parabenizar o caráter dessa equipe e a coragem desses jogadores. Boa noite, Guanais. Vitória Testa, da Rádio CBN. A gente já falou sobre o aspecto coletivo, já falou de alguns jogadores específicos e eu queria fazer uma pergunta sobre você. Há 2 anos, você chegava aqui no Operário, um time rebaixado, e hoje, há 2 anos depois, o Operário teve chances, tem ainda algumas chances, né, mas teve chances claras de acesso para a Série A. Queria saber, né, de você, para os próximos anos, o que você pensa, se pensa em renovar com o Operário, se é muito cedo ainda para falar disso, tem mais 3 jogos, eu sei, mas o que o Rafael Guanais pensa para o final dessa Série B? Obrigada. Obrigado, Vitória. Eu penso em preparar bem a equipe para o jogo do Novo Horizontino. Eu penso que é uma história muito linda, eu olho para trás com muito orgulho e valorizo demais tudo aquilo que a gente fez, muitas mãos. Começa por esse cara que está aí do lado do Dudu, foi ele que me contratou, foi ele e o Álvaro e o Batata que me mantiveram nos momentos mais difíceis, que sempre confiaram no trabalho. Então a gente chegar aqui nessa condição, eu sei, é difícil mesmo. É difícil porque as outras equipes elas estão fazendo uma competição maravilhosa, né? Então, Santos, o próprio Sport, Novo Horizontino, que já, junto com o Mirassol, 2 anos em sequência já brigando pelo acesso, eles merecem, mas que a gente tem que analisar e valorizar demais a campanha do Operário na Série B e o ano que o Operário está tendo, né? Pensando em objetivos, pensando naquilo que foram feitos inéditos. E aí, mais uma vez, na forma do time jogar. Isso é algo muito importante, a forma que é o nosso dia a dia aqui. Então, não quero pensar no futuro, não. Quero aproveitar esse presente, tendo a convicção de que a missão está sendo muito bem cumprida por todos. Então, isso é o mais importante. É o legado que vai ficar, todo esse carinho e toda essa gratidão, independente daquilo que vai acontecer mais para frente.